vermos a originalidade do nosso propósito, primeira coisa que nós precisamos meter em mente: não posso desistir e nem avançar por causa das pessoas. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Um encontro com a graça. Todos aqui sabemos a definição de graça, não é verdade? Graça é que um favor imerecido. Significa que quando nós não merecemos é exatamente onde a graça se aplica. Aleluia. Para aquela pessoa que já pecou muito, é exatamente a graça foi estabelecida por causa de você. Sim, quando estamos a falar de graça, estamos a falar que é o estabelecimento para aqueles que não merecem. Uma das vezes, Jesus se deparou com uma mulher que estava em adultério. O que é adultério? O ato de cair com um homem mesmo você tendo já um homem. Ou o ato de cair com uma mulher mesmo você tendo já uma mulher. O que aconteceu? Aquela mulher caiu com o homem. E quando ela caiu, a lei dizia que toda mulher e todo homem que caiu contra o homem tinha que ser apedrejado. Mas Jesus, ao se aproximar da situação daquela mulher, ele disse simplesmente: qual de vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Significa que Jesus se colocou em defesa daquela mulher por causa da graça. Porque na lei de Moisés não havia pena nenhuma, aquela mulher tinha que ser morta. Não havia pena nenhuma, aquele homem ou aquela mulher tinha que ser quê? Mas diante de Cristo, a graça vem como advogado fiel para nós. Não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Diante de Cristo, a graça vem como advogado fiel diante das nossas situações. Aonde os homens nos julgam, é aí onde Deus vem e nos defende. Aleluia! A graça nos dá uma posição diferente, mesmo nós não merecendo aquela posição. Isso estamos a falar todos os dias. Mas o que é que nós queremos falar sobre o encontro com a graça? No encontro com a graça acontece uma coisa muito importante. Para além de você se encontrar com Cristo, você também se encontra. Vou repetir. Para além de você se encontrar com Cristo, você também se encontra. O que é você se encontrar? É você encontrar a tua verdadeira essência em Cristo. Existem pessoas que vieram aqui na igreja simplesmente como visita, mas quando chegaram a encontrar alguma coisa diferente, acabaram se encontrando nesse lugar. Significa que ao se aproximar de Cristo, Cristo nos faz encontrar nossa verdadeira essência. Quem nós somos no Espírito e o que é que Ele quer que nós sejamos agora. Aleluia! Porque nem todas as vezes que você está a andar conforme Deus quer que você ande, nem todas as vezes que você está vivo ou que você está a fazer alguma coisa, é do jeito que você quer que Deus faça ou do jeito que Deus quer que você faça. Mas quando nos encontramos com a graça revela aquilo que nós somos em Deus e quem Deus quer que nós sejamos. Então, no encontro com a graça, existe uma coisa muito importante. Tudo negativo é rejeitado e é começado uma nova história para começar um novo percurso. Assim o nome de Jesus é glorificado em nossas vidas. Aleluia, igreja. Sim, a graça, ao se encontrarmos com a graça, anulamos o nosso homem antigo, anulamos a nossa história antiga e começamos a fazer algo diferente. No encontro com a graça, existe uma coisa que chama-se chamado. O chamado é a originalidade do propósito da vida do homem. Significa que ao se encontrarmos com o nosso propósito, o nosso chamado, então encontramos a verdadeira essência da nossa vida. Encontramos a verdadeira originalidade daquilo que nós somos em Cristo. Você pode aplaudir mais uma vez para Jesus Cristo. Toda vez que nós precisamos de nos encontrar com a graça, precisamos entender uma coisa muito importante. Não é nós que planejamos sermos encontrados na graça, mas Deus é que planeja o encontro dele conosco. Por isso que uma das vezes ele disse para os seus discípulos: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Significa que existem pessoas aqui que só precisam descobrir aonde Deus lhes escolheu para saberem a origem do seu propósito, para saberem a originalidade da sua história. Aleluia! Porque enquanto você não saber isso, vai continuar a ver os outros a fluírem naquilo que Deus lhes escolheu. Você vai pensar que você não tem propósito. Então, ao se encontrarmos com Jesus, o que é que acontece? Ao se encontrarmos com a graça, o que é que acontece? O impacto é tão forte que acabamos largando tudo que era nosso para começar uma nova história. O impacto é tão forte que acabamos largando tudo que nos pertencia para começar um novo percurso. Olha, vocês têm que saber que quando você tem um encontro com a graça, aquilo é o selo que garante que Deus apareceu para ti, para você caminhar um propósito diferente. Quando você se encontra com a graça,
graça, irmão, você tem que saber que a tua vida já não é a mesma. Vamos falar de um homem chamado Moisés. A Bíblia fala que ele estava no monte Horebe. De repente ele viu uma sarça dentro. O que é uma sarça? Sarça é uma árvore, aleluia. Uma árvore que pegava fogo, mas não queimava. Ao se encontrar com aquela árvore, a primeira coisa que acontece ao se encontrarmos com a graça, Deus lhe disse: tira as sandálias, porque aqui é terra. Tira as sandálias, porque aqui é terra. Significa que se Deus falou tira as sandálias, porque aqui é terra santa, é porque as sandálias representavam o pecado que Moisés carregava. No nosso encontro com a graça, Deus nos manda descalçar as sandálias, que simbolizam todo o pecado que nós cometemos no passado, que simboliza toda a falha que nós cometemos no passado. Deus nos manda se separar daquilo. Deus não quer saber daquilo, Deus quer saber do teu novo eu. Aleluia. Nesse encontro com a graça, Moisés tira a sandália e Deus começa a falar para Moisés. O segundo ponto que acontece na graça, nos torna a resposta para um povo. Aleluia. A tua existência é resultado de um povo que orou a favor daquilo, deu uma resposta. Significa que a Bíblia quando está dizendo: Moisés, eu vou te enviar porque eu ouvi o povo, a oração, o clamor do povo de Israel. É porque o povo de Israel pediu uma resposta e Deus enviou Moisés como resposta. Significa que quando Deus te separa e te envia, é porque Ele te torna a resposta para alguém. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus Cristo. Quando Deus te separa e te envia, é porque Ele te tornou resposta para alguém, para um povo. Ninguém existe por si só. Ninguém existe para fazer aquilo que Ele quer fazer, conforme Ele quer fazer. Todas as pessoas aqui presentes têm um propósito divino, mas para descobrir esse propósito, precisam se encontrar com a graça. Ao sabermos a originalidade do nosso propósito, primeira coisa que nós precisamos meter em mente: não posso desistir e nem avançar por causa das pessoas. O meu propósito com Deus é algo particular, não é coletivo. No encontro com a graça, Deus sempre vai mandar você tirar as sandálias que simbolizam o pecado. Significa que não é que a graça só recebe tudo que você carrega. Quando estamos a falar, a graça é para aqueles que não merecem. Não significa que ela vem e a recebe todos os teus pecados simplesmente, não. Ela te manda abandonar o pecado para começar uma nova trajetória. Aleluia, igreja. Significa que não é que você tem que fazer, continuar a fazer e desfazer, porque a graça me aceitou como eu sou, então devo continuar a pecar. A graça me defende, então devo continuar a andar nas festas, nas prostituições. Então a graça me defende, devo continuar a fazer e desfazer. Não! A graça anula o teu pecado, te tira do livro do pecado, mas te coloca numa nova história e quer que você caminhe à vontade. Aleluia, igreja. Cometemos o grande erro quando pensamos: a graça é o favor imerecível, então quando eu pecar, o favor vai me seguir. Não é simplesmente assim. O encontro com a graça, ele te justifica das falhas antigas. É aqui onde as pessoas começam a te olhar: esse não era o fulano, mas a graça já te justificou. É aqui onde as pessoas começam a te falar: esse não era gatuno esse, mas a graça já te justificou. Começam a falar: essa não era prostituta, mas a graça já te justificou. Aleluia. Ao se encontrarmos com a graça, não importa o que você já fez no passado. Ao se encontrarmos com a graça, tudo o que você fez no passado fica para o passado. O único que pode te fazer lembrar do teu passado é Satanás. Jesus, que é o teu presente e o teu futuro. Aleluia, igreja. Aleluia. É o único que vem, Satanás, e te falar: olha, você já pecou muito. Olha, você não tem mais solução. Você já não tem mais chance. Você é como uma pessoa que não pode ir mais, porque Deus já te rejeitou de todas as maneiras. Mas ninguém te minta. Deus quer estar contigo. Deus quer se encontrar contigo e te dar um novo caminho, uma nova história. Esquecer o passado e começar uma nova história. Eu não sei se alguém pode dizer aleluia para Jesus Cristo. No encontro com a graça, o nosso nome é moldado completamente. Quando nos encontramos com a graça, olha, Moisés, olha, a maior coisa que a graça me cuida é que Ele escolhe os que não estão capacitados para lhes tornar capacitados. O que mais me cuida na graça é que escolhe as coisas desprezíveis desse mundo para lhes tornar de valores. O que mais me cuida na graça é que Ele escolhe os gatunos para confundir os que não são gatunos. O que mais me cuida na graça é que Ele escolhe as prostitutas para confundir as que não são prostitutas. Alguém pode dizer aleluia, igreja? Sim, é você que é desprezível, você que é desprezada. É exatamente por causa disso que a graça veio.
O que mais me cuida na graça é isso. Anula a nossa história passada. Olha, ainda que os homens vierem. Olha, quando nós temos convicção do nosso chamado em Cristo, não importa quem vai se levantar contra nós. Nós temos chamado e temos convicção. Olha, a Bíblia fala que Moisés, lá em Gênesis, Êxodo capítulo 3, Moisés, ao pastar a ovelha lá no Monte Horebe, o que aconteceu? Moisés, ao pastar a ovelha, se deparou com a árvore, a sarça ardente. Quando Moisés se depara com a árvore, só estava mesmo ele sozinho. Nem Arão, que era seu adjunto, estava lá. Não tinha lá nenhum anciões. Moisés estava sozinho. E quando Moisés se torna líder, se torna governador, a Bíblia fala claramente que Moisés começou a crescer muito, a ponto de começar a invejar ele. Quem começaram a invejar Moisés? Datã, Coré e Abirã. Aleluia. Esses três homens viram que Deus operava muito através de Moisés, mas esqueceram que Deus chamou Moisés sozinho. Começaram a falar: se Deus é contigo, também queremos ver Ele fazer conosco. Vamos ver se Deus é com quem. Porque você se acha muito. Olha, quando nós temos propósito, não precisamos competir com ninguém. Aleluia. A Bíblia fala que Datã, Coré e Abirã levantaram muitas pessoas. Antes disso tudo, a Bíblia fala que Moisés tinha orado para Deus, que estava cansado de suportar o povo. E Deus falou para Moisés: separa para mim 70 anciões, repartirei do teu espírito com eles. Aleluia. Moisés orou a Deus. Moisés separou 70 quê? Anciões. Quem eram os anciões na época de Moisés? Os anciões na época de Moisés eram as pessoas que faziam parte do conselho. Aleluia. É como se fossem os governadores. Aleluia. É como se fossem os homens mais sábios. Aleluia, igreja. Eles esqueceram disso. E o que aconteceu depois? A Bíblia fala claramente no livro de Números capítulo 16. A Bíblia fala claramente que de repente Datã, Coré e Abirã se levantaram contra Moisés. E levantaram também alguns líderes dos 70 anciões para combaterem Moisés. Esses dos 70 anciões esqueceram que o espírito de Moisés foi repartido sobre eles e começaram a se levantar contra Moisés. Mas quem tem propósito não luta com ninguém. Quem tem graça não luta com ninguém. A Bíblia fala que naquele mesmo dia Moisés declarou: hoje saberemos se Deus é comigo ou não é comigo. Se for comigo, a terra hoje vai se abrir e vão engolir vocês completamente. A Bíblia fala que esses 70 anciões e Datã, Coré, Abirã e as suas famílias foram engolidos completamente. Olha, até pessoa que Moisés consagrou se levantou contra Moisés. Até pessoa que Moisés repartiu do seu espírito, isso chama-se impactação, se levantou quê? Contra Moisés. Quem é você para não se levantar contigo, contra ti, até a tua família? Aleluia. Mas só que o que mais me chama a atenção em Moisés é que isso não altera nada em Moisés. Ele continua a ser o Moisés que Deus chamou e que trouxe como resposta para o povo de Deus. Olha, quando você tem propósito, tens que saber uma coisa: quando Deus te chamou, ninguém estava lá. Quando Deus te escolheu, ninguém estava lá. Quando Deus te apareceu no sonho, na visão, ninguém estava lá. Ninguém pode alterar o propósito de Deus na tua vida. Eu disse: ninguém pode alterar o propósito de Deus na tua vida. Você se encontrou com a graça abriu um novo caminho. Não importa o que as pessoas falarem e desfalarem. Quando Deus te chamou, ninguém estava lá contigo.